Dois. Queridos irmãos, a graça e a paz, bom dia, amém? Louvado seja Deus nessa manhã tão preciosa, que vamos servir aos irmãos com a exposição pública da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los, irmãos, por gentileza, a abrir conosco Romanos capítulo 3, nós vamos expor hoje do verso 1 ao verso 8. Nós temos como tema, nesta manhã da nossa mensagem, meu pecado e a glória de Deus. Meu pecado e a glória de Deus. Esse será o tema. Romanos capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, amém? Vamos ler a porção da Escritura Sagrada. O texto sagrado diz assim: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Verso 2: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Verso 4: de modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Verso 5: mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Verso 6: claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? Verso 8 e último: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Abre aspas, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom, fecha aspas. A condenação destes é justa. Amém? Meus queridos irmãos, fique com o texto aberto. Essa será a nossa porção de exposição nessa manhã. Vamos orar um pouco mais ao Senhor. Amado Cristo, glorioso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão precioso que estamos reunidos em teu santo nome, para exposição pública da tua palavra, Senhor. E nosso coração se enche de gratidão e alegria nessa manhã. Muito obrigado. Diante daquilo, Senhor, que nós estudamos e consideramos acerca desse texto, nossa oração é que o Senhor nos conceda toda a iluminação necessária para que possamos expor, Senhor, de forma inteligível, compreensível, Senhor, e que cada um dos queridos irmãos que nos escutam, nos acompanham, que estão aqui conosco nesta casa, possam compreender a porção desse texto, daquilo que tu queres nos ensinar. De tal modo, Senhor, que possamos ser instrumentalizados neste momento, que o Senhor nos utilize com o vocabulário correto, com a postura adequada, de como esse momento solene exige para a exposição da tua Santa Escritura. Assim nós oramos e somos gratos a Ti, pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto consideravelmente difícil para pensarmos nessa manhã. Difícil a partir da maneira como o apóstolo Paulo ele constrói sua linha de raciocínio. Uma primeira leitura desse texto, talvez que você já tenha feito antes, ou no momento que nós fizemos agora, vocês vão perceber, os irmãos vão perceber, que nós temos diversas objeções, e é um texto, essa porção que nós lemos, que ela apresenta diversas perguntas, diversas colocações, e diversas objeções que elas têm aqui um cunho retórico. Por que elas têm um cunho retórico? Primeiro, não diferente de outros momentos que o apóstolo Paulo também fez isso, também faz isso,
O apóstolo Paulo, ele utiliza aqui uma linha retórica de argumentação muito interessante. Que linha retórica é essa? Ou que ferramenta retórica é essa? Ele parte de um interlocutor imaginário que levanta objeções para ele e ele mesmo responde. Os irmãos vão lembrar, talvez, na exposição da epístola de Tiago, que Tiago também utiliza uma ferramenta retórica muito parecida, se não a mesma. Ele apresenta para nós um interlocutor imaginário, alguém que vai fazer perguntas para ele e ele vai responder essas perguntas. Por que que isso, na verdade, é uma estratégia retórica? Porque é a maneira que nós podemos, ou a maneira que algum interlocutor ele pode desenvolver sua linha de raciocínio, sua linha de pensamento, sua linha de argumentação. Para que a gente entre de fato no texto e a gente possa entender do que Paulo está tratando aqui e por que que ele cria esse interlocutor imaginário, é muito importante que a gente recapitule brevemente o que trata o capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2 que ele foi exposto pelo pastor Jamerson há 15 dias atrás, até o verso 29. Na verdade, todo o restante do capítulo. E um primeiro ponto que Paulo ele aborda no capítulo 2 e que é muito crucial aqui, para que a gente entenda o capítulo 3, pelo menos o início do capítulo 3, é que nós precisamos pensar daquilo que Paulo ele trabalha no capítulo 2 sobre a ideia de circuncisão. Os irmãos lembram que no capítulo 2, inclusive, sobretudo nos primeiros versículos, Paulo vai tratar sobre a questão da justiça de Deus. Os irmãos vão lembrar que Paulo, inclusive, ele questiona, Paulo argumenta, e Paulo também ele é muito incisivo com aqueles que se diziam judeus e tinham práticas mundanas, práticas impiedosas, práticas que não glorificavam a Deus. No capítulo 2 ele trata sobre isso, e quando ele trata sobre isso, ele diz o seguinte, em alto e bom som, para que os judeus entendam o que Paulo estava querendo dizer, que não eram porque eles faziam parte de uma herança escolhida por Deus, não eram porque, na verdade, eles faziam parte de um contexto de povo escolhido, que fazia parte da antiga aliança, que eles guardavam as práticas religiosas, participavam das festas, cumpriam todas as ritualidades religiosas judaicas. Não era por isso que eles iriam pecar deliberadamente de que Deus faria pouco caso. Paulo trata isso no capítulo 2. Isso ficou muito claro para nós. Isso nos é muito claro aqui no capítulo 2, quando Paulo então vai tratar sobre a questão da circuncisão. Como nós sabemos, a circuncisão era uma evidência cabal, sobretudo no contexto do Antigo Testamento, em que se estabelecia a aliança de Deus para com seu povo. Era uma marca a qual se podemos dizer, que chancelava o princípio aliancista de Deus para com seu povo. Por isso, que todo menino, nascido homem, judeu, que fazia parte da prática religiosa judaica, que estava dentro desse contexto, precisava se submeter a uma circuncisão. Muito bem. O que ocorre? Romanos capítulo 2, nos versos 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Olha o que Paulo diz. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. O que Paulo está querendo dizer? A circuncisão que Paulo está tratando aqui, abordando aqui, não tem apenas um princípio externo, carnal, físico. Mas Paulo aqui, ele vai tratar da questão da circuncisão, leia-se, da aliança de Deus com o seu povo, num outro princípio de circuncisão. Vamos para o verso 29. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão é o que, irmãos? É a da carne, para Paulo. A circuncisão é o quê?
do coração. Pelo que? Por intermédio de quê? Pelo Espírito. Não segundo letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas é de quem a verdadeira circuncisão? De Deus. Tá claro, irmãos? O que Paulo está tratando aqui sobre qual é o verdadeiro princípio do povo de Deus? Não se detém na verdade em guardar o que é externo, nem simplesmente ter a marca na carne, nem simplesmente ter a aliança cabal marcada na carne, mas se o coração é convertido, se o coração guarda as leis de Deus. Esse é o princípio que Paulo arremata aqui e ele termina o capítulo 2. Muito bem. Se para nós está muito claro isso, esse desfecho de Paulo aqui no capítulo 2, aí nós podemos entrar no capítulo 3. Aí nós podemos entender um pouco agora por que Paulo começa o capítulo 3 aqui para nós, da maneira como ele começa. E para aqui faz todo sentido, porque Paulo ele cria então, ele estabelece essa forma retórica de apresentar um opositor imaginário, um interlocutor imaginário. Por quê? Veja bem, é importante ressaltar, como nós vimos muito bem no capítulo 1, quando foi exposto, aliás, antes do capítulo 1, quando tivemos a introdução pelo pastor Jamson, 2 exposições, muito importante inclusive, para os irmãos que talvez não estivessem, ou não estiveram na verdade, né? Não estiveram nessas 2 primeiras introduções de exposição, assistam no nosso canal do YouTube as 2 primeiras exposições de introdução do pastor Jamerson, que ele na verdade ele faz uma contextualização não só do ministério do apóstolo Paulo, até chegar aqui na escrita de Romanos, mas sobretudo das razões do apóstolo Paulo escrever Romanos. Isso tem que estar muito consciente para nós, muito vívido para nós, para que a gente consiga entender todo o esboço teológico do apóstolo Paulo aqui. E aqui, irmãos, é importante lembrar que Paulo escreveu essa carta, ele não estava em Roma. Então Paulo estava escrevendo para os romanos, Paulo não estava com eles. Então é interessante a gente pensar que quando Paulo termina o capítulo 2, olha que questão interessante do apóstolo Paulo. Paulo levanta pressuposições ou objeções que os judeus podem levantar diante do argumento de Paulo no capítulo 2 sobre a questão da circuncisão. Então ele escreve no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, respondendo essas objeções, que nós vamos ver aqui quais são essas objeções. Interessante, a palavra objeção no português, ela tem uma ideia de um confrontamento, né? Por isso que objeção é diferente de uma observação. Posso fazer uma observação concordando com a fala do outro, por exemplo. Mas no momento que eu digo, olha, eu estou fazendo uma objeção a você, significa dizer que eu estou levantando uma ideia que vai confrontar a sua. Então mais ou menos essa é a ideia. Então o que acontece? Eu quero que os irmãos pensem um pouquinho aqui, como se fosse para nós com a cabeça dos judeus nessa época. Pensar num texto como esse, sobretudo, implica a gente pensar, ou tentar se colocar um pouco na cabeça do judeu nessa época aqui. Vale ressaltar, né, que o texto bíblico, né, está localizada, a narrativa bíblica está localizada no Antigo Oriente, uma outra cultura, uma outra língua, e nós estamos pensando sobre esse texto com a cabeça de um ocidentalizado. Então é muito importante que a gente procure entender por que o judeu levantaria essas objeções que Paulo diz. Então o que acontece? Colocando-se um pouco com a cabeça do judeu aqui, pense comigo. E para isso vamos para o verso 1. Verso 1 no capítulo 3. Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade,
ou qual a utilidade da circuncisão? Muito bem. Se porventura você está anotando, ou você faz um grife aí enquanto acompanha as exposições, no versículo 1 você pode colocar assim: primeira objeção. Essa aqui no versículo 1 é a primeira objeção que Paulo pressupõe que o judeu pode levantar para Paulo depois que ele dá o arremate sobre a circuncisão no final do capítulo 2. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar como judeu. Para o apóstolo Paulo, tentando tornar isso de uma forma bem didática aqui. Para o apóstolo Paulo, é como se ele tivesse terminado o capítulo 2, ele tivesse numa plateia como essa, e num público como esse aqui, talvez num púlpito como esse, ele terminasse o capítulo 2, na cabeça de Paulo, ele começa a escrever o capítulo 3 como se fosse mais ou menos assim. Levanta uma mão no auditório, é um judeu. Aí o judeu levanta a mão no auditório e diz assim: ô Paulo, me diga uma coisa. Pois não. O senhor está dizendo então que não basta ter apenas a circuncisão externa, não é isso, Paulo? É verdade. Eu sou judeu, mas se apenas o fato de eu ser judeu, guardar a lei judaica, guardar as dietas, fazer parte das festas, significa dizer que se eu pecar, eu vou ser julgado como ímpio, Paulo, correto. Aí, olha o sentido agora da objeção, no versículo 1. Então, Paulo, qual é a vantagem de ser judeu? Então, Paulo, qual a utilidade da circuncisão? Os irmãos entendem a primeira objeção? Olha o que na verdade é colocado aqui. Então, espera aí. Se a circuncisão é algo interno, é do coração, a aliança de Deus para com o seu povo não se estabelece apenas por uma marca externa, religiosa, não. Então não valeu de nada ser judeu, né, Paulo? Então não valeu de nada ter sido o povo escolhido por Deus, não é verdade, Paulo? Então não valeu de nada a circuncisão, que no Antigo Testamento é garantido como uma marca de aliança de Deus para com o seu povo. Essa é a primeira objeção. Paulo, nesse caso, vai responder agora essa objeção. Olha o que Paulo diz, versículo 2. Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. Irmãos, olha que interessante, olha a resposta de Paulo. Em primeiro lugar, quando Paulo pressupõe que essa pode ser uma objeção levantada, que no primeiro momento faz muito sentido. De novo, se coloque como um judeu, nessa época aqui, escutando esse sermão de Paulo, lendo a epístola de Paulo, lendo esse capítulo 2, e talvez na cabeça dele dizendo: então não valeu de nada. Para que então eu nasci de um povo que era escolhido de Deus, Paulo? Em outras palavras, Paulo diz: valeu de muito. Como assim? Aí Paulo agora vai justificar. E olha que interessante. Primeiro, Paulo argumenta que os judeus receberam os oráculos de Deus. De novo no versículo 2. Muitas sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. O que é, na verdade, aqui os oráculos de Deus? E por que Paulo usa essa expressão? Na verdade, a palavra oráculo aqui é um termo extraído da cultura popular da época. Os irmãos que já leram, ou já talvez assistiram, ou já viram alguma narrativa mitológica grega, talvez vai lembrar desse termo oráculo. Esse termo oráculo, na época de Paulo, tinha uma ideia de que quando alguém queria consultar o desejo de uma denominada divindade, ele iria até um oráculo, e esse oráculo revelava a vontade dessa divindade. Então Paulo aplica aqui a ideia de oráculo, usando nesse contexto aqui, como o quê? Com uma revelação especial de Deus. Leia-se a sua escritura. Ou seja, Paulo está rebatendo esta objeção, dizendo o seguinte: na verdade, valeu de muito de na verdade vocês serem judeus.
porque Deus não revelou a outro povo que revelou a vocês. Porque Deus não se fez conhecido pela revelação da sua palavra, não por meio dos jebuseus, não por meio dos amorreus, não por meio dos filisteus, mas por meio do povo de Deus. Então Paulo está rebatendo a objeção, dizendo, sim, valeu muito, porque Deus se revelou a vocês. Deus fez com que vocês conhecessem os oráculos sagrados. Deus fez com que conhecesse a sua palavra, a sua escritura. Não foi a outro povo que Deus levantou os patriarcas que levantou, mas foi no meio do povo de Israel. Não foi no meio de outro povo que Deus se revelou da maneira como se revelou, como nós vemos em todo o Antigo Testamento, mas foi a vocês. É como se Paulo estivesse dizendo isso, então valeu de muito. Mas tem uma coisa aqui que pelo menos me chamou muita atenção. Essa provável objeção que Paulo coloca aqui como a primeira, às vezes, ela tem muito a ver com o nosso coração. E vamos pensar numa coisa aqui, que no meu modo de ver, é uma aplicação muito importante para as nossas vidas, com base nessa objeção. Primeiro, nós podemos pontuar, irmãos, que existem pelo menos, daquilo que nós vimos até capítulo 2 de Romanos, 3 formas de revelação, sobretudo abordadas tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, em que há uma revelação de Deus sobre a humanidade. A primeira, nós podemos dizer, no ponto de vista da consciência. Por mais que nós temos um mundo mau, por mais nós temos um mundo que ele na sua cultura, nos seus ditames, na sua forma, nos seus paradigmas, se distancia da lei de Deus, mas existe uma consciência moral, nem que seja num aspecto de senso comum de certo e errado. Além da consciência, existe também a natureza. A glória de Deus é manifestada da sua criação por meio da natureza. Mas tem uma terceira revelação que ela se sobrepõe a essas duas, que é a revelação de Deus por meio da sua palavra, da sua escritura. E essa, meus queridos irmãos, quem recebeu foi o povo de Deus. Aí eu quero pensar numa aplicação que eu acho que ela é muito cara para os nossos dias. De que às vezes a gente pode interpretar no nosso coração que a revelação especial de Deus sobre nossas vidas se dá apenas para privilégios, mas nós esquecemos que a revelação especial de Deus para com o seu povo se dá também na responsabilidade. Os judeus, em outras palavras, o que Paulo condena no capítulo 2, dizendo: vocês que condenam o furto, furtam? Vocês que condenam o adultério, adulteram? Vocês que condenam a mentira, mentem? Vocês serão julgados por Deus. Então, na verdade, pelo fato dos judeus receberem a revelação especial, caberia a eles muito mais do que qualquer outro povo, do que qualquer outra nação, de ser o povo fiel a Deus. Nesse sentido, irmãos, é muito caro para nós. Às vezes a gente tem que lidar com algumas questões na nossa vida pública, que um ímpio paga mais conta do que um crente, que um ímpio respeita mais a esposa do que um crente, que um ímpio tem uma moralidade pública muito mais respeitável do que um crente. Crente aqui lê-se de forma genérica. Esse é um princípio importante do que Paulo está tratando aqui. Nós, leia-se, agora eu estou falando do século 21, 2025, Igreja de Cristo na Terra, Igreja de Cristo em Campina Grande, Igreja de Cristo no Presidente Médici. Nós precisamos entender que se Deus revelou a nós as insondáveis riquezas do Evangelho, não compete a outro
Não compete a outros que têm uma moralidade diferente do que a Bíblia prega. E mais, isso é um ponto importante aqui. A gente às vezes levanta muitas questões acerca da conduta moral, da conduta familiar, da conduta pública do irmão alheio ou da pessoa alheia. Sendo que a gente não pode esquecer que se Cristo me fez conhecer por sua graça a insondável riqueza do conhecimento da cruz e do Evangelho, irmãos, compete a mim ter a melhor moralidade possível. Compete a mim ter a conduta pública respeitável, como a Bíblia ordena. Não que nós vamos deixar de falhar ainda nessa condição terrena, mas de que a nossa maneira como nós lidamos com o pecado, a maneira como nós lidamos, irmãos, com a nossa carreira, a nossa vida, a nossa família, de alguma forma vai dizer muito do Evangelho que a gente confessa. Antes de partirmos para a segunda objeção, eu quero pensar com os irmãos uma alegoria que eu acho que a gente precisa guardar no coração. Isso é uma alegoria. Imagine se eu e você diante do trono de Deus, em que Deus pode requerer de nós diversas condutas ou comportamentos ou práticas as quais não pertenciam ao povo de Deus. E que talvez nós pudéssemos questionar diante de Deus e dizer: Senhor, mas eu errei nisso porque eu não tinha, Senhor, conhecimento sobre isso. Porque eu não tinha, Senhor, doutrina sobre isso. Eu não tinha, Senhor, ferramenta para lidar com essa questão. E talvez o Senhor olhe para nós e diga: na igreja que você congregou, dos pastores que você teve, com quem você andou, meu irmão, você é indesculpável. Ou seja, essa objeção diz muito de um coração falacioso, de uma comunidade judaica, que queria justificar o seu pecado, achando que por pertencer da aliança de Deus, Deus faria pouco caso das suas transgressões. Amém até aqui na primeira objeção? Estamos caminhando? Muito bem. Segunda objeção. Vamos para a segunda objeção. Você que está grifando ou está anotando, coloque no versículo 3. Segunda objeção. Olha a segunda objeção. Verso 3. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Vamos parar aqui, vamos entender. Trabalhamos a primeira objeção, vamos entender essa segunda. Vamos voltar para a alegoria. Vamos supor que Paulo terminou o versículo 2. Na plateia, o judeu. Pode falar, meu irmão. Paulo, me diga uma coisa. Pois não. O senhor está dizendo que os judeus foram dados e revelados aos oráculos de Deus. Verdade, Paulo? Verdade, meu irmão. Muito bem. Aí vem um arremate. Ô Paulo, agora me diga uma coisa. Eu estou traduzindo para os irmãos esse versículo 3, tá certo? Paulo, me diga uma coisa. Se os judeus receberam os oráculos de Deus, por que Israel era incrédula? Essa é a segunda objeção. Ou seja, a incredulidade deles, do povo de Israel, vai anular a fidelidade de Deus? Aí quando a gente volta para o versículo 3, aí fica mais claro. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ou seja, em outras palavras, vamos supor que foi superada a primeira objeção. Tudo bem. Então vale a pena ser judeu, porque Deus revelou a sua palavra para nós, e nós recebemos a revelação especial de Deus. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Agora, Paulo, se os judeus receberam a revelação de Deus,
os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Deus fez a aliança com esse povo. Paulo, por que o povo era incrédulo? Se o povo... Aí, olha a falácia. Se o povo era incrédulo, então Deus não é fiel. Irmãos, textos difíceis como esse aqui, no meu modo de ver, nos dá luz a muitas doutrinas heréticas que circulam hoje, no século 21. Doutrinas heréticas que elas, infelizmente, ganharam raízes em alguns arraiais que denominam-se como evangélicos, que não são, mas no senso comum são conhecidos. E ao mesmo tempo a gente pensa um pouquinho de que maneira heresias elas podem gerar, na verdade, pessoas que elas são alienadas à fé. Outro dia, só um pequeno adendo aqui. Outro dia eu pensava um pouquinho sobre isso de uma forma bem dispersa. Eu pensava sobre isso. E eu, passando numa rua, numa avenida, não lembro bem, olhei para uma fachada de uma igreja. Não é uma igreja seriamente evangélica. É uma seita, no meu modo de ver. Mas a fachada dessa igreja tem assim: Jesus Cristo é o Senhor. E eu pensava comigo, isso é verdade. A fachada não é mentirosa. Mentirosa é a igreja. Mentirosa é a fundamentação teológica que ela prega. Essa frase é verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Mas é uma coisa que me chama muita atenção, como é que a heresia, como é que uma seita, ela ganha fiéis, irmãos, usando esse mesmo texto que nós expomos aqui. Com tanto cuidado que nós temos como igreja de Cristo para expor isso para expor essa palavra com fidelidade. O mesmo texto é usado. O mesmo texto arrebanha pessoas. O mesmo nome de Jesus que é usado, irmãos, para falar do maravilhoso evangelho da cruz, é o mesmo nome que é usado para arrebanhar pessoas e levar para uma mentira, para uma falácia. Paulo, como muitos outros irmãos, ele pensava na saúde doutrinária da igreja. Ele queria que o judeu entendesse que a verdadeira circuncisão é no coração, que a conversão verdadeira é no coração. A conversão verdadeira não é externa, não é na roupa, não é no vocabulário, não é nas suas amizades, não é no seu status, não é na igreja que você está, não é porque você é membro, não é porque você tem um cargo. Irmãos, o verdadeiro evangelho certifica-se de fato no coração dos crentes. Como Paulo era preocupado com isso? Textos difíceis como esses, que pela graça de Cristo, Ele nos faz sentar nessa manhã, para pensar sobre isso. Romanos capítulo 3, quis o Senhor que a gente pensasse sobre isso, mas quis o Senhor que o Médici estudasse Romanos. Por que o Senhor quer que o Médici estude Romanos? Você já parou para pensar? Por que o Senhor quer que o Médici estude versículo após versículo, domingo após domingo, entendendo o que o apóstolo Paulo pregou aqui, qual é o contexto, por que é pregado sobre isso, o que é judeu, o que é gentil, o que é lei, o que é graça? Se a gente parar para pensar sobre isso, é porque o Senhor quer nos revelar suas insondáveis riquezas para propósitos, para fins. O objetivo da gente aprender e discutir sobre Romanos não é porque a gente vai dar conta de todas as questões teológicas da história da igreja. Ninguém vai dar conta. Não é porque o Senhor quer que eu saia daqui às 11 horas da manhã mais teólogo do que eu entrei. Não é sobre isso. Mas é que a gente volte para casa pensando
na verdade, de qual é a verdadeira circuncisão. Paulo agora vai tratar essa segunda objeção. O que Paulo arremata no versículo 4? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro, e todo ser humano que, irmãos? Mentiroso. O povo é infiel, Deus se torna infiel, irmãos? É um sonoro não. Deus abandonou o povo da antiga aliança mesmo quando eles pecaram contra Deus. Deus desconsiderou as promessas. Deus abandonou o seu povo. É um sonoro não. Mas Deus os castigou quando tinha que castigar. Deus promoveu sua justiça quando tinha que promover. Mas Deus não abandonou aquele povo. Os irmãos lembram da passagem de Êxodo 32? A gente não vai precisar abrir não. Eu vou só contextualizar brevemente. Os irmãos lembram daquela situação toda do bezerro de ouro? A gente lembra, a gente conhece. Moisés intercede. Deus poupa Arão, Deus perdoa, mas alguns ainda sofrem o pecado. E são mortos por causa do pecado da idolatria em Êxodo 32. Tem uma passagem, aí, logo em seguida, eu acho que é final de Êxodo 32 para Êxodo 33. Moisés ora, aí eles vão partir. Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, um anjo vai com vocês. Estou parafraseando o texto. Eu não vou, Moisés, porque se eu for, eu vou fulminar esse povo. Mas vocês vão seguros. Tem uma coluna de fogo para durante a noite e uma nuvem de proteção durante o dia. Vocês estão guardados. Mas eu não vou, Moisés, eu não vou não, porque se eu for, esse povo é fulminado. Mas vocês estão seguros. Deus abandonou aquele povo? Não abandonou. É o que nós aprendemos aqui. É o que nós aprendemos aqui. Sabe o que é muito gracioso na constituição pessoal do nosso Deus? Isso nós aprendemos ontem. Eu vou usar essa alegoria que nós aprendemos ontem no Clube do Livro. Que Deus é leão, é justiça, Ele ruge, Ele é força, Ele é cordeiro, é manso, é compassivo, é misericordioso. Ele é Deus. Eu digo uma coisa, meus irmãos, com toda solenidade para todos vocês aqui, para quem nos acompanha de forma remota. É muito difícil carregar o penduricalho de um pecado. Mas eu quero que você nessa manhã, seja qual for o penduricalho de pecado que você entrou nessa porta carregando, olhe para esse Deus da cruz que nós estamos pregando nessa manhã, e que Ele é gracioso e é poderoso, meu irmão, para te perdoar, para fazer com que você saia dessa manhã convicto de quem é Deus na sua vida. É interessante, ainda na segunda objeção, que Paulo cita Salmo 51, verso 4. A parte B. Salmo 51, verso 4. Ele diz assim, né? Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito. Para seres justificado nas suas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Vamos entender um ponto aqui interessante. Por que Paulo, ele cita o verso 51? A gente conhece o verso 51. O contexto do verso 51. O contexto do verso 51 está no pecado do rei Davi. No momento que ele deita-se com a mulher de Urias, Batseba, e Davi, de uma forma horrenda e hedionda, arquiteta toda a morte do rapaz. E tem sucesso com isso. Consola a mulher, casa com ela, leva para o seu palácio. Como nós conhecemos a história, o profeta Natan vai até Davi, conta uma historinha para Davi. Davi olha para aquela historinha e diz: esse homem que o senhor está falando aí é digno de morte. Natan aponta o dedo para Davi e diz: tu és esse homem, a gente conhece.
Por que Paulo cita o verso 4 desse Salmo 51 aqui? E o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, Paulo cita o Salmo 51 para reforçar a fidelidade de Deus e a inabalável fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade humana. Sabe o que esse Salmo 51, verso 4 está dizendo? O que Davi está dizendo? É como se Davi estivesse dizendo o seguinte. Está dizendo o seguinte: Senhor, Tu és justo em me culpar diante do pecado que eu cometi. Tu és justo em me castigar diante da ofensa que eu fiz ao Teu nome. Davi está reconhecendo o pecado diante de Deus. Interessante. Interessante a gente pensar. Davi foi infiel à lei de Deus. Davi sofreu gravíssimas consequências pelo pecado que ele cometeu. Mas a longanimidade e a misericórdia de Deus alcançou Davi? Alcançou. Não anula a consequência do pecado. Tanto é que é dito a Davi: a espada não se apartará da tua casa, mas o Senhor te perdoou. Com isso, Paulo derruba a objeção do judeu. A objeção do judeu de afirmar de que, na verdade, Deus se tornava infiel por causa da incredulidade do povo é falácia. Paulo prova: Deus permanece fiel. Deus continua fiel ao seu povo. Por isso dele citar aqui Salmo 51. Vamos arrematar para a gente ir para a terceira e última objeção. Da mesma forma que por causa do pecado de Davi, Deus não abandonou, embora ele precisou sofrer o dano das consequências, do mesmo modo, Deus não deixou de ser fiel com Israel, mesmo diante da incredulidade do seu povo. Logo, Deus é verdadeiro e o homem que é mentiroso. Irmãos, estamos caminhando até aqui na segunda objeção? Amém? Muito bem. Dúvidas depois da exposição? Os irmãos têm 4 pastores para procurar. Fiquem à vontade, tá certo? Muito bem. Terceira objeção. Vamos para o verso 5. Aí você grifa aí. Verso 5, terceira objeção. É interessante que quando Paulo ele argumenta até aqui, a gente pensa assim: eu acho que não tem mais nenhum argumento possível, não. Acho que não tem mais, né? Paulo já provou que ser judeu tem sua utilidade, a circuncisão tem sua utilidade, porque foi dada ao judeu a revelação especial de Deus. Paulo já provou que não é a incredulidade do povo de Israel que tira a fidelidade de Deus. Olha a terceira objeção. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Vamos traduzir agora isso, né? Vamos traduzir agora isso. Sabe o que era essa terceira objeção? Era o seguinte. Vamos para a nossa alegoria. Terceiro judeu levanta a mão. Paulo, o senhor está dizendo, então, que o povo é incrédulo, mas Deus permanece fiel. Paulo, sim, meu irmão, é verdade. Então, Paulo, não faz sentido Deus castigar ninguém. Porque se meu pecado traz a lume a justiça de Deus, porque Deus castigaria quem colabora com a sua glória? Como é? Essa é a terceira objeção. Como assim? O que está sendo dito aqui em outras palavras? Espera aí. Não faz sentido Deus castigar. Porque, Paulo, vamos pensar assim.
O povo é incrédulo, o povo é pecador, o povo é mentiroso e Deus manifesta a sua glória. Sim. Então, Paulo, eu tenho que pecar mais, porque quando eu peco mais, Deus é glorificado. Meus irmãos, essa é a terceira objeção. Aos irmãos vão dizer assim, né? Leandro, uma coisa dessa a gente não vê nos nossos dias. Uma coisa dessa, eu quero acreditar, Leandro, que não tem quem defenda. Um argumento como esse, eu quero ter convicção, Leandro, que isso não é pregado. Meus queridos irmãos, não é pregado numa igreja saudável, que tem homens e mulheres fiéis no púlpito, que expõem a palavra com fidelidade. Você não vai ver isso não. Mas acredite, há compreensões no coração do homem que são manifestadas em outros arraiais, que são heresias profundas e são desrespeitos profundos à palavra de Deus. Vamos pensar como é que Paulo combate isso aqui. Ou seja, em primeiro lugar, Paulo considera completamente falacioso a possibilidade do argumento usado pelos judeus de que a injustiça humana, pecado, impiedade, traz a lume a justiça, ilumina, traz a iluminação, a justiça de Deus, e por causa disso, vamos pecar mais, para que Deus seja mais glorificado. Paulo, no começo do versículo 6, de forma sonora, diz: é claro que não. Paulo não dá, como isso é bonito no apóstolo Paulo. Paulo não dá um sequer subsídio para que isso ganhe corpo, para que seja discutido. Irmãos, isso não tem que ser discutido. Como é que a gente vai parar para discutir sobre pecar mais? Paulo diz logo um sonoro não. Claro que não. Isso é absurdo. Meu Deus do céu. Se Paulo andasse nas igrejas em 2025, se Paulo visitasse alguns arraiais em 2025, se Pedro visitasse alguns arraiais, se João visitasse alguns arraiais em 2025, meus irmãos, eu não duvido que eles fariam o que Jesus fez quando entrou no templo e viu quando o templo estava sendo usado como lugar de mercado, de comércio. Quando Jesus disse que a minha casa, a casa do meu pai é chamada casa de oração. Paulo diz, é claro que não. Aí vamos entender esse argumento no versículo 6. Do contrário, como Deus julgaria o mundo? Vamos entender isso? É interessante no versículo 6 que Paulo era um argumentador nato, de verdade. Paulo devolve o argumento para o judeu aqui. Como assim, Leandro? O que quer dizer essa expressão? Do contrário, como Deus julgaria o mundo? Olha só. O que acontece? Olha que interessante. O judeu com a mão levantada, né? Aí, agora é Paulo. Você está dizendo que Deus não castiga? Deus não vai castigar, já que na verdade não tem sentido castigar, porque se eu peco, eu estou revelando a justiça de Deus. Então, por que Deus vai castigar quem está trabalhando para Ele? Aí Paulo vai devolver, nesse versículo 6, quando diz, do contrário, como Deus julgaria o mundo. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer no versículo 6, que o seguinte: olha, judeu, vai ter juízo final.
E o judeu cria no juízo final. Paulo está devolvendo agora a bola para ele. Então é falacioso, meu irmão, sua objeção. Porque se você está dizendo que por causa se o seu pecado traz à lume a justiça de Deus e Deus não vai castigar ninguém, você está perguntando isso? Isso, meu irmão, isso na verdade é uma heresia que você está levantando. Por quê? Porque haverá castigo no final, porque Deus julgará no final. Paulo está devolvendo. Paulo está colocando agora no colo a objeção do judeu. Sabe o que eu penso aqui? Eu penso aqui uma questão muito importante para nós. O coração do homem, por natureza, e aqui entendendo essas objeções pressupostas por Paulo de judeus. O coração do homem, ele tem uma tendência, irmãos, a negar, a desfazer, ou a rejeitar as coisas de Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus, a graça de Deus. Tantas e tantas e tantas heresias, filosofias, compreensões, gastam séculos para mudar o que os homens de Deus leram sobre a palavra de Deus, pregaram sobre a palavra de Deus, foram iluminados pelo Espírito Santo. Nunca em toda a história da humanidade o livro mais atacado foi outro livro senão a Bíblia. Aí você vê esse texto de Paulo aqui no capítulo 3, e a gente percebe que isso está dentro do contexto religioso. Dentro do contexto religioso. Se vocês pesquisarem um pouco sobre a origem, o crescimento e a enraizamento do neopentecostalismo no Brasil, você vai começar, se você ler um pouquinho a história do neopentecostalismo no Brasil, ele começa aqui, daqui alguém sai, funda outra, daqui funda outra, daqui funda outra, daqui funda outra, daqui funda outra. Heresia é assim, irmãos. Paulo e todos os demais apóstolos, em boa parte dos escritos que nós vamos ver, inclusive o próprio Paulo de punho dizendo a Timóteo: Timóteo, cuida da sã doutrina. Não largue, Timóteo, a sã doutrina. Não largue, Timóteo, essa verdade. Porque ela é fundamento e verdade, meu irmão, para que você caminhe na luz. Cuida-te dela, Timóteo, dela. Prega ela, gaste energia nela, estude sobre ela, gaste sua vida nela. Porque ela é ossos para o teu corpo, Timóteo. Em outras palavras, de tudo que você tem que guardar da sua fé, meu irmão, guarde a sã doutrina. Guarde a sã doutrina. Aí vamos para o final, que Paulo arremata essa terceira objeção. Se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador. Olha esse versículo 7, irmãos. Vamos ler com calma o versículo 7. Se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, ou seja, eu peco, eu minto, mas a justiça de Deus se revela, então eu não sou pecador. Meus irmãos, vocês imaginam o que é lidar com isso? Os irmãos imaginam o que é gente justificar pecado com palavra. Vocês já viram gente justificar pecado com palavra? Eu já vi. Vocês já viram? Você diz, não, isso não acontece. Acontece. Não. Leandro, isso é falacioso. Não, não é.
Meus irmãos, monumentos de igrejas são levantados baseados em heresia. Você acha que alguém não peca usando a palavra de Deus? Aí Paulo, versículo 8, forma brilhante, arrematadora. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? 2 pontos, abre aspas. Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? Paulo está dizendo, então, por que não vamos dizer isso? Vamos fazer o que é mal, porque o que vai vir é bom, irmão. Se o próprio Cristo disse que da árvore má, maus frutos vão vir. Meus irmãos, na verdade, a nossa doutrina histórica não se baseia de que pelo fato de nós pecarmos e que devemos pecar mais, que a justiça de Deus vai se revelar na sua glória. Não! Na verdade, meus irmãos, nós entendemos que no momento que nós somos apresentados ao Evangelho genuíno de Cristo, não é para pecar mais, mas na verdade é para se arrepender dos nossos pecados. O princípio basilar do Evangelho está no arrependimento, não em pecar mais. Falaciosa essa objeção, perigosa essa objeção. Aí Paulo diz: e por que não dizemos como alguns caluniosamente dizem? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? Aí Paulo arremata: a condenação desses é justa. Os irmãos acham que quem levantou monumentos com base em heresia e arrebanham pessoas para o inferno, vocês acham que Deus não vê isso? De que Deus não vai cobrar o sangue desses? Meus queridos irmãos, ai dos falsos mestres que ainda sobem em plataformas para arrebanhar pessoas para o inferno. É a palavra de Deus que assevera isso. Aplicação final para nós encerrarmos. Vencida a terceira objeção, caminhamos nela? Muito bem. Aplicação final. Lidar com questões difíceis, como Paulo precisou lidar, pode ser uma lição para nós considerarmos que as doutrinas da fé cristã são fundamentais para o nosso exercício de fé. O que eu quero dizer com isso? Talvez, meu irmão, todas as doutrinas, fundamentações de fé que vão ser expostas aqui neste púlpito, até o último capítulo de Romanos, seja um encorajamento para nós nos aprofundarmos em algumas doutrinas que nós precisamos. Não só lendo Romanos, mas de toda a pregação que nós temos neste púlpito. Paulo lidou com questões difíceis, e eu e você, meus irmãos, pode lidar com questões difíceis. Não pense que a prática de evangelismo, por exemplo, ou de discipulado, mas sobretudo de evangelismo, ela não vai se deter apenas de eu apresentar o evangelho para uma pessoa, ela me escutar de forma educada, me desejar bom dia, boa tarde, boa noite, e ela seguir. E talvez até vir ao culto depois de convidarmos. Nós vamos lidar com pessoas que vão nos apresentar questões difíceis. Nós vamos lidar com situações de pessoas que podem inclusive nos questionar sobre coisas que, no meu modo de ver, são princípios basilares que nós precisamos conhecer. Estudar Romanos, irmãos, não tem a ver de que nós vamos nos tornar mais teólogos ou menos teólogos, ou de que nós vamos sanar aqui neste púlpito todas as questões teológicas de Paulo, mas claro que é um sonoro não. Mas estudar Romanos para a igreja do Presidente Médici, talvez compreenda, e para todos os irmãos que nos acompanham, que tem questões
difíceis, doutrinárias, basilares da teologia, que eu preciso conhecer. Por quê? Conforme Pedro nos assevera, nós precisamos responder da razão acerca da nossa fé. Se uma pessoa hoje, que está presa a uma seita há 20 anos, assistir um culto do Médici hoje, lhe encontrar amanhã no trabalho e dizer: o que é evangelho? Eu vi teu pastor pregando sobre cruz ensanguentada. O que é isso? Por que ele chama de ensanguentada? Vocês estão estudando aquele livro de Romanos. O que é lei e o que é graça? Por que eu sou pecador? O que é salvação? Vocês podem lidar, irmãos, a gente pode lidar com isso. E é importante que, pela graça de Deus, não é que a gente vai dar aula de teologia para essas pessoas, não é isso. Mas pela graça de Deus, a gente ter condições de responder para essas pessoas, para que elas sejam esclarecidas da verdade de Deus. Não colocando sobre ela julgo de pecado, não colocando sobre ela julgo religioso, da onde ela vem, da onde ela é, por que ela estava lá. Mas é simplesmente de eu ter condições de comunicar o evangelho. Meu irmão, vamos tomar um café? Eu vou lhe dizer por que nós chamamos cruz. Eu vou dizer por que nós somos pecadores. E aí a gente explica, irmãos, a doutrina da depravação total. Nós nascemos pecadores e pela graça de Deus, o Senhor que nos amou primeiro, Efésios 1, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E você pode se deparar com uma pessoa lhe perguntando: por que Jesus morreu? Ou seja, o Senhor talvez queira nos mostrar, entre muitas outras coisas, que o conteúdo bíblico, doutrinário e teológico, que pela sua graça é pregada nessa plataforma, domingo após domingo, sábado, terças, esse conteúdo é pregado não para que a gente volte apenas para casa, confortados de que o Senhor nos alcançou, glória a Deus por isso, mas não para que a gente tenha condições de responder acerca da nossa fé para pessoas que precisam conhecer o que nós hoje conhecemos. No meu modo de ver, irmãos, essa é o arremate final para a gente encerrar nessa manhã e pensar sobre questões difíceis da sua palavra.